maternidade pode chegar de maneiras diferentes na vida de cada mulher. Enquanto em alguns casos elas podem ser pegas de surpresa, em outras elas fazem um super planejamento para esse momento. Mas a verdade é que, independente de como a maternidade chega, a única certeza que a gente tem depois dessa decisão é que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Entre tantas formas que existem para essa chegada da maternidade, uma delas pode durar bem mais do que os 9 meses de uma gestação. A gente está falando da maternidade via adoção. E esse é o tema do episódio de hoje no Mil e Uma Tretas. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. Segundo os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento de 2024, no Brasil há mais de 46 mil pretendentes cadastrados para se tornarem pais e por volta de 3.800 crianças e adolescentes esperando por um lar. Essa conta não fecha. E isso geralmente acontece devido à preferência dos pretendentes ser principalmente por meninas com até 2 anos de idade, sem doenças graves e nem irmãos. Sendo que a maioria que está cadastrada no sistema de adoção são meninos com mais de 5 anos e com pelo menos um irmão. Escolher a maternidade pelo caminho da adoção, infelizmente, ainda é visto por alguns com muito preconceito, ou então com uma visão deturpada como se fosse uma boa ação social. Estigmas esses que não têm nada a ver com a realidade dessas mães que encontraram através da adoção o verdadeiro sentido do seu maternar e que enfrentam todas as tretas e delícias da maternidade. E para falar de um assunto tão importante como esse, nós temos 2 convidadas com perspectivas diferentes desse tema. A atriz, cantora, mãe do Antônio, da Fátima e do Will, uma mãe por adoção, Aline Whirley. E a bióloga, DJ e criadora de conteúdo, uma filha por adoção, Mari Kruger. Além, é claro, da nossa plateia maravilhosa Mil e Uma Tretas, composta por mães por adoção e mulheres que estão no processo de adoção. Então, lembrando você aí de casa que se você quiser participar da nossa plateia maravilhosa, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para saber mais. Muitíssimo obrigada pela presença de todas vocês. Sejam muito bem-vindas. Gente, e bem-vindo, porque temos o primeiro homem dessa plateia. Que eu já fui Muito averiguar obrigada. e já sei que foi a sua nora que te inscreveu. Não foi você. Mas estamos muito felizes com a presença de todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Eu estou realmente muito feliz em estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que tem sido esse momento tão especial na minha vida. Muito Conta pra obrigada. gente. Vamos começar já. Você sempre quis ser Já vai daí. A pergunta que a gente ama, né, Thay? Porque se você sempre quis ser mãe, você sempre teve esse desejo, porque você já tinha um filho, esse filho foi esperado, programado ou não, foi uma surpresa. E como é que foi esse processo da adoção? Olha, nossa senhora, tanta coisa, né? Tanta coisa. Falar de maternidade é É uma tão delícia, amplo, né? é uma delícia, assim. Mas você sabe que eu não tinha esse desejo de ser mãe? Não era uma coisa assim, nossa, eu quero muito, muito ser mãe. Não tinha. Eu comecei a pensar que era uma possibilidade quando eu conheci o Igor, que é meu marido, meu parceiro há 15 anos. A gente caminhou um tempo junto, eu falei, acho que Pode dar bom isso Acho que aqui. pode dar bom. Acho que eu tô confiante, acho que eu tô confortável com ele. E aí, depois de 4 anos que a gente já estava junto, o Antônio chegou, que é o meu filho biológico, né? E chegou daquele jeito que a gente sabe, desestruturando tudo e apresentando um novo mundo para mim, para o Igor. E no final do ano passado, a gente recebeu, de fato, o Will e Fátima, através da adoção. E aí, agora a gente tem uma família que somos nós 5, assim. E eu estou muito feliz. Um pouco que eu participei ali, ouvi e tal. Aliás, Antônio já foi filho do meu marido. Na novela, é verdade. Foi. Ele adora. Filho do Renato. Querido. E um pouco que eu acompanhei, tá, que você vai poder contar com a gente, né, em mais detalhes, vocês se abriram para adoção, né? Até conta como quanto foi. tempo de espera? E, gente, Mas olha, aí... peraí, é muito assunto. Sabe o que acontece? Como eu nunca tinha tido esse desejo de ser mãe, nunca tô seguindo a vida. Quando eu conheço o Igor... O seu primeiro filho, a gestação foi uma surpresa, não foi Não planejada. foi uma surpresa. Não é que foi uma surpresa. A Você gente liberou. deixou solto porque, como eu já Vai estava que- com o Igor há um tempo e
e, enfim, realmente querendo fazer dar certo. E é muito legal, assim, né? Quando você encontra alguém, você fala, nossa, acho que vale a pena construir algo real, assim, né? E aí o Igor, quando eu conheci ele, em 2010, o Igor olhou pra minha cara e falou, eu quero adotar. Então, para ele, sempre foi um desejo muito real, muito forte, assim. Ele falou, eu vou adotar. A vida seguiu, então tá, né? Tá, vamos ver aqui. Chegou o Antônio tá com 10 anos agora, chegou o Antônio, aí no final do, sei lá, há 4 anos atrás ele falou, então vamos? Falei, aonde? O Antônio tinha quantos anos? O Antônio tava com 6 para 7. Ele falou, chegou a hora, eu quero muito adotar. Eu falei, gente, é realmente muito sério. E aí foi quando eu entendi que para ele era algo muito pulsante dentro dele, dentro da alma dele. Falei, eu topo, vamos junto então percorrer essa caminhada, vamos junto. E aí, gente, tem outras mães aqui, né, por adoção, é um universo. A gente não sabia como fazer, e aí começa a fazer pesquisa, aí a gente foi lá batemos lá como é que chama? Lá no fórum, nós dois com papelzinho assim, bem loucos. Não, a gente quer? Não, querida, você tem que entrar no Sistema Nacional de Adoção, preencher. Não é só buscar não assim, é só, gente. como é que é isso? Loucura. Não é isso. Não, queridos. E aí, sabe o que aconteceu? A gente foi amadurecendo. Responsabilidade, eu acho que é a palavra, é o que mais me vem aqui nesse momento. Responsabilidade no processo. E o processo todo de se inscrever, da assistente social em casa, de entender realmente o que você quer e por que você quer, é o que faz toda a diferença quando a criança chega, quando os meus filhos chegaram. Então, tem sido um processo lindo. Meus filhos são as coisas mais preciosas que eu tenho na vida, assim, mas é muito desafiador. Não é... Acho que a gente não pode, de maneira nenhuma, romantizar, porque, ainda mais para quem está assistindo, né? Esse tema é um tema tão importante, cheio de tabus. A gente não pode romantizar, porque o que a gente tem de traumas de crianças que vêm para as famílias e depois são devolvidas. Sim. Por instabilidade dessa emocional, né? Quando a gente... É complexo, assim, são camadas muito profundas. Eu nunca vou esquecer, enfim, falei isso acho que num outro episódio, mas acho tão, assim, eu nunca vou esquecer o olhar de uma menina num lar lá de Prudente que eu frequentava, que eu ajudava, enfim, que eu era bem próxima ali. Ela tinha 3 anos e era um lar, ela tinha chego nesse lar, porque tem o lar dos bebês até os 3 e tem o lar dos 3 até os 16 ou 18, não me lembro agora. E esse era um lar de meninos e meninas mais velhos. E ela tinha acabado de chegar, acho que tinha 3 para 4 anos, e ela tinha acabado de ser devolvida da segunda adoção. Ou seja, ela já tinha sido abandonada, a segunda adoção devolvida. Eu nunca esqueci do olhar dessa menina, nunca esqueci do olhar dessa menina. E é isso que você traz sobre a responsabilidade, o preparo, né? Porque, cara, assim, eu falo para minha filha, né? A gente já se pegou conversando, e às vezes do nada ela traz... Gente, desculpa que eu tô completamente afônica hoje, perdão, tá, gente, quem tá vendo a gente, eu tô rouca, mas às vezes eu tô com a minha filha e às vezes do nada ela começa a falar, porque minha filha tem 11 anos, começa a falar da onde ela veio, né? E aí traz histórias, e aí eu só falo, filha, eu sinto muito pelo que você passou, né? Porque... Gente, é muito... Como é que eu vou falar? Gente, me ajudem. É tão difícil da nossa realidade. Eu sou mãe de uma menina que fez 12 anos agora. Ela tá em casa há 1 ano. Uau, parabéns. Muito obrigada. É uma empreitada. E as memórias, elas vêm do absoluto nada. Do nada. É alguma coisa que ela viu na rua, uma palavra que alguém disse, e vem carregada de um peso que elas não sabem dar. E nos comovem, às vezes eu me pego chorando por histórias que ela ainda não chora, porque eu acho que ela nem entende como ela foi ferida naquele lugar. Né? É isso, porque agora, enquanto
acabou de chegar, a gente tem toda... Tá dando muito contorno, muito amor. Mas quando ela for adulta, é um lugar que eu nunca vou conseguir acessar. Nunca. Nossa, isso pra você como mãe deve ser dilacerante, né? Dilacerante, porque eu não sei que circunstâncias, eu não sei o que é que ela viveu, eu não sei o que é que ela... Também tô me colocando aqui no lugar das mães via adoção, né? Talvez esse desejo de ter o bebezinho quanto mais novo é de construir as memórias do início. Talvez possa ser uma vontade de estar lá desde... Você não tem memória antes de se encontrar com a sua mãe, né? Eu li você falando que a sua primeira memória já é na companhia dos seus pais. Exato. Eu não tenho nenhuma memória de antes. Eu fui adotada bem bebezinha, assim. E daí, inclusive, para mim, entrar em contato com termos de adoção, né, família biológica e descobrir que isso era um tabu é o que foi curioso, né? Porque eu não sabia de nada disso. Para mim, minha mãe e meu pai era minha mãe e meu pai, só acabou ali, sabe? E foi como? Como foi? Então, os meus pais... Eu imagino que todas as mães estejam curiosas. Muito afim do seu depoimento, com certeza. Como isso para mim era o normal da minha vida, né? Era minha mãe, meu pai, eles ali. E, na verdade, eles nunca me esconderam a adoção. Eles só falavam de formas diferentes sobre ela. Então, desde pequena, minha mãe falava que eu era filha do coração, né? Que eu tinha nascido do coração dela. Esse era o termo que ela usava, assim. Até que começaram a acontecer uns dilemas na escola, das pessoas terem que responder: você nasceu de parto natural ou cesárea? E eu respondia: eu nasci do coração. Eu, hein? Ai, gente meu Deus! Que pergunta é essa? Vocês não nasceram do coração? Então, era isso, assim, eu comecei com esses Vamos começar na escola arrancando essas perguntas? Então, eu comecei a levar esses questionamentos bem de criança, né? Sim. Tipo, tá, mas por que não tem foto sua grávida? Né? Não nasci da sua barriga? Na escola, as crianças nasceram da barriga. E daí, eles foram adaptando esse discurso conforme eu fui crescendo. Mas, para mim, isso nunca foi um tabu, nenhuma coisa ruim. Todas as vezes que eles me explicavam, eu me sentia diferente. E eu me sentia muito descolada. Tipo, caraca, sabe? Eu achava isso legal de contar. Porque, na verdade, os meus pais, eles tinham um pouco de receio de conversar sobre isso, né? É um super tabu, é o que a Aline falou. Nos dias de hoje, a gente está em 2025, é tabu. Exato. E para mim, a criança que não tem muita noção disso, eu não entendia por que eles não queriam falar. Então, eu conhecia uma pessoa nova, eu falava... Pra você ver como o tabu tá na cabeça dos pais e não necessariamente da criança, né? E eu você achava legal contar. Eu falava, sabia que eu sou filha do coração? Eu ficava esperando a pessoa reagir a isso, sabe? Então, eu contava isso, eu achava isso muito legal. E, na verdade, eu fui ter contato com o tema adoção numa novela. A minha mãe sempre conta que eu estava vendo uma novela ali quando eu tinha, acho que, entre 6 ou 8 anos, assim. Antes disso, eu não tinha muita noção do que era adoção, o que não era. E daí, nessa novela, eles estavam tratando daquele jeito bem hollywoodiano a adoção, né? A pessoa revoltada, querendo conhecer a sua família, né? Que não retrata a realidade de todas as crianças adotadas, mas é como a mídia geralmente retrata. E eu fiquei meio... Mas o que significa adoção? Por que ela tá revoltada? Por que ela tá triste? E daí eu comecei a ligar os pontos e eu virei pra minha mãe e perguntei, mãe, eu sou adotada? E ela falou, é. E daí ela disse que eu virei e continuei vendo a novela. Tá bom. E falei, tá bom. E virei e continuei vendo a novela. E foi isso. E daí eu aprendi essa nova palavra. E daí eu comecei, ao invés de contar que eu era filha do coração, eu contava, oi, tudo bom? Sabia que eu sou adotada? Sabia que eu fui adotada? Sabia que meus pais são adotivos? Eu comecei a achar isso legal. Quando eu conheci uma criança, eu já falava. Tipo, a pessoa falava, gosta de andar de skate. Eu falava, legal, eu sou adotada. Eu achava isso bacana de contar, assim. Então, pra mim, eu fui ter contato com esse tabu depois de mais velha, assim. Entender que, na verdade, isso era um tabu. Que meus pais se sentiam incomodados em falar sobre isso. Tudo isso foi muito novo pra mim, assim. Porque, pra mim, não existia outra realidade. A minha realidade era aquela ali. Meu pai e minha mãe eram aqueles ali e só. Não tinha memórias de antes disso, né? Aline, então seus filhos adotivos são irmãos. São irmãos. Mas a princípio vocês não sabiam quem adotar irmãos, a idade. Como é que são duas crianças mais velhas? Como é que foi esse encontro, né? Eu sei um pouquinho, mas você sabe por quê? A gente entrou na que fila tão lindo. para um menino de até 7 anos. E isso era um fato. E aí tem uma coisa interessante que a assistente foi em casa.
E aí a gente responde na listinha. Gente, é uma loucura, né? Você responde como você quer, a cor que você quer. É tipo... E aí você vai respondendo, você fala, meu Deus, que loucura, como é que você vai respondendo isso? É porque é um ser humano. Como se fosse um ser produto. humano, como se fosse... É um ser humano, mas... Loucura. E a gente foi respondendo. A gente foi respondendo tudo. Vamos aceitar tudo? Se fosse um filho biológico, chegou. Só que aí, a assistente social, é muito legal esse processo, porque ela falou, mas vocês têm certeza que a vida de vocês tá tudo tão certo, né? O Antônio, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Do que vocês querem? Então, é um processo interno muito intenso. E aí a gente chegou à conclusão que a gente queria um menino de 7 anos, podia ser de qualquer lugar do país, e era isso. E aí o resto a gente falou, tá tudo certo, vamos esperar. Como o nosso filho já era uma criança fora do padrão, a gente entrou na busca ativa, que é uma ferramenta dentro do Sistema Nacional de Adoção, que faz tipo uma triagem, vai colocando famílias... O padrão é o padrão que eu falei no começo do vídeo, que é o... Tá. Meninas, bebezinhos, Tá. enfim. E aí a gente entrou, e aí a gente, de vez em quando, a gente entrou a gente tem um grupo que a gente recebe fotos vocês fizeram parte, né? Você vai recebendo foto. E é assim, aí você chega... E, gente, uma quantidade de crianças que você fala, meu Deus. Nossa, eu não tenho estrutura nenhuma Pra lidar com essa Pra lidar ansiedade. com de isso, ver. é isso. Um monte de criança. Aí eu olhava e falava, mas é assim? É desse jeito Nossa. que... É assim? E aí a gente falou, é assim? E aí um dia o Igor tava na cozinha lavando a louça, entrou a fotinho do Will. Quando eu abri, aí eu fui indo pra cozinha, o Igor olhou pra mim e falou, é ele. O nosso filho chegou. Eu tô chorando já. E aí a gente... porque eu fico arrepiada porque a gente não teve dúvidas. Quando a gente viu ele, falou, é ele. E aí veio ele, e aí tinha uma foto com a Fátima, do ladinho, assim, porque eles foram acolhidos juntos. E aí o Igor falou, você sabe, né? Eu falei, São dois. que... Não, a gente falei, amor, calma, a gente tá... Vamos. E aí a gente deu o processo, falamos, demos ok, você é o nosso filho, a gente quer realmente continuar. E aí veio o pedido da juíza. O ideal é que ele vá junto com a irmã, porque eles foram acolhidos juntos, eles têm uma história. Então, a gente gostaria que eles fossem juntos. E aí toca eu e o Igor, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer de 1 para 3? De 1 para 3? Não sabia se eu tinha estrutura emocional, financeira. É o mesmo, deve ser o mesmo susto que a mãe do segundo chega no ultrassom e vê que é gemelar. É meio que o mesmo susto, eu imagino. Como é que vai ser? Como é que vai ser? E aí a gente pensou. E aí, gente, de verdade, é difícil colocar em palavras, porque é sobre sentir, de fato. Assim, lá no mais profundo do coração. E eu falei, meu Deus, é isso? E aí as respostas eram essa, é isso. São 2 crianças e elas são suas. Ok. Nós entramos, e aí demos ok. Aí começaram as entrevistas, né? Na verdade, os primeiros encontros. Isso tudo tem o Antônio, tá, gente? Não vamos esquecer que tem meu filho biológico participando, achando tudo muito lindo, porque nós vamos chegar nessa fase. Achando tudo muito lindo. Aí fizemos eu e o Igor primeira vez. Não vamos esquecer nunca da primeira vez que abriu a câmera, os 2 tímidos, assim, cheios de vergonha. E aí a gente contando que a gente queria, que a gente tinha entrado na fila, que a gente queria muito conhecê-los, que ia ser importante para nós, não sei o quê. E aí fizemos algumas reuniões. Aí entrou o Antônio alvoroçado, meus irmãos, porque o Antônio a gente colocou fazer terapia desde sempre, para entender que ia chegar irmãos.
Muito bem. Fizemos todo o processo. Ok, vocês estão preparados porque eles são de Manaus. Vocês estão preparados? Vocês podem ir para Manaus para conhecê-los pessoalmente. Nós fomos conhecê-los pessoalmente. E aí, quando a gente chegou no... Ai, gente. Eles são nossos, sabe? Assim. Foi muito... É muita coisa. É muita coisa. Assim, A gente que está ouvindo aqui tá assim, imagina viver isso, né? Nessa maternidade linda desse jeito, nesse encontro. Eu queria até fazer uma pergunta, porque eu já ouvi alguns relatos, inclusive li alguns relatos de vocês, e tem muito... Óbvio que cada história é uma história, a gente repete isso aqui em todo episódio, quanto a maternidade em si é algo único e intransferível, cada um tem a sua história. Mas eu ouvi alguns relatos de adoção que tem esse encontro, né? Ele é meu filho, assim. Quem compartilhou desse primeiro encontro dessa forma, assim? Cadê a plaquinha? Plaquinha? Se não compartilhou, pode colocar a treta aqui também. Só pra gente entender. Sim. Tem muita treta. Bom. E o que eu acho muito lindo e a gente tem que falar também é quando o negócio vai sendo construído. A gente tem um relato no episódio que foi pro ar já sobre parto, que uma mãe traz com um depoimento com muita coragem, dizendo: minha filha nasceu e eu não senti amor. Falavam que nasce um filho e você já ama incondicionalmente. Eu levei tempo para construir. E eu acho que é isso na maternidade como um todo. Vão ter as mães que vão ouvir sininhos no momento em que encontram seus filhos, mesmo naquele primeiro momento, e vão ter as mães que vão precisar de tempo para construir essa relação. Para construir essa relação, né? Mas é perfeito essa colocação. Porque eu também, mesmo com o Antônio, eu também não saí amando do hospital com assim, nossa, meu filho chegou. Na verdade, eu só queria dormir. Eu passei horas em trabalho de parto, me entregaram a criança, eu só queria dormir. Com o Will e com a Fátima, quando eu digo que eram meus filhos, é tipo, na coragem de me colocar à disposição e falar: eu tô aqui, agora nós vamos junto, até o fim. Nesse sentido, porque os processos, eles vêm acontecendo, e aí essa coisa da responsabilidade, eles vêm acontecendo em camadas. Não é, olha aqui, o seu filho, o cheiro é diferente, é tudo diferente. Eu olhava, não reconhecia aquelas duas pessoas. Mas no sentido de, eles estão aqui, eles são meus filhos. Eu, como uma pessoa adulta, eu dei esse passo. E eu tô aqui. E é nesse sentido, como é que eu vou me mobilizar internamente para fazer isso realmente acontecer? Sim. Que é aonde as pessoas desistem. E aí devolvem. E aí não tem como, para mim, na minha opinião, assim, devolver um filho, é muito, para mim é muito complexo, assim, a gente pensou muitas vezes, será que é uma opção? Quando a gente ficou lá em Manaus, fazendo o período de adaptação, e que eu vi o Antônio, meu filho biológico, esmurecer, porque aí ele recuou, porque entendeu que alguma coisa muito séria estava acontecendo, eu me questionei, e o Igor também. Será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que a gente vai dar conta disso? Não é brincadeira. Não, como a Tayla, que tem 2 filhos biológicos, quando chega o segundo, ela se questionou também trocentas vezes de ver o primeiro filho sofrendo com a mudança toda no cenário. Né, marido? Muito. O Chico sofre até hoje. Já fez terapia, 3 anos, já fez terapia 3 vezes, assim, momentos assim. E todos voltados relacionados à irmã. E até hoje ele não aceita, assim, é muito difícil. Não aceita. E eu acho que essa coisa que você traz é um ótimo gancho para, de repente, a gente chamar o saque da mãe, como é que alguém devolve uma criança, né? Eu acho que o nosso saque da mãe tem um gancho com essa sua fala
Bora pro saco da mãe, então. O quadro, eu tô aqui, ó. O quadro onde vocês que nos acompanham entram na roda para contar um pouco sobre as suas tretas da maternidade. Quem vai falar na nossa plateia agora é a Luana Siqueira, que vai contar como o processo de adoção mudou a sua vida. Primeiro, é um prazer estar aqui e falar de adoção. Quando a gente é mãe adotiva, a gente se posiciona querendo falar de adoção para trazer a verdade com amor. Porque como a gente falou de devolução, acho que a devolução vem muito desse lugar da gente tentar não criar uma expectativa criando. Então, a gente idealiza um pouco aquele filho ou aquela relação e a gente se prepara para situações muito difíceis, hipoteticamente. As histórias reais de outras pessoas, as coisas que a gente ouve falar, os livros que a gente lê. Mas quando chega para a gente, com aquela história real, dentro da sua casa, é mais desafiador. E eu sinto que nem todas as pessoas conseguem tempo para se preparar emocionalmente para lidar com dores que são tão profundas e que você não chega perto de conhecer. Uhum. Então, eu tenho um menininho de 13 anos, que ele é super generoso, recebeu essa irmã com braços abertos. Ele se preparou 2 anos para esse processo de adoção, não perdeu um grupo de apoio. Ouvia falar muito, e como seu filhinho, ele chegou no dia, né? Minha filha vem de Santarém, no interior do Pará, somos do Rio. E viajamos super empolgados, vamos em 3, vamos voltar em 4, mas quando ele se deu conta da realidade, eu lembro que ele falou pra mim assim, mãe, eu preciso falar uma coisa, mas eu não sei como eu te digo isso. Eu posso falar com uma psicóloga? Quantos anos ele tinha? Ele tinha 12. 12. Falei, pode. E ele falou com uma psicóloga amiga minha, e ela disse, Pedro, posso falar tudo que você me contou? Ele falou, preciso. Ele precisava de um mediador daquela conversa, porque ele não conseguia falar. E aí ela conversou comigo, eu já entendia mais ou menos como ele estava se sentindo, e quando nós conversamos, ele falou assim, mãe, imaginei que fosse ser difícil, mas é muito mais difícil. E eu não tenho certeza se eu quero continuar, mas ao mesmo tempo eu quero que ela tenha essa oportunidade. Ai, gente. Eu vou chorar mais. E eu falo com o meu coração acelerado, porque você viveu para aquela criança, né? Meu filho foi um filho sonhado, minha filha foi uma filha muito sonhada, mas ele foi um filho muito sonhado. Você conhece aquela criança, você educa, você cria, e em um momento da vida dele, talvez você tenha que desconsiderar, não o sentimento, mas aquela opinião que ele está emitindo para você, porque você está tão imbuída da responsabilidade que você assumiu com aquela criança que te olha no olho, te vê pela primeira vez num fórum, depois de só de te chamar de tia, encosta a cabeça no seu peito, olha para cima e fala, oi, mãe. Ai, gente, tem maturidade, não. E aí eu abraço a minha filha de boas-vindas e na minha cabeça o chão abre e eu caio pensando, será que meu filho vai achar que eu já amo? E aí onde ele vai achar? E o lugar do amor que eu sinto por ele, será que ele vai duvidar disso? Será que ele achava que eu precisava ser mais feliz? E aí eu falo pra ele, filho, eu não precisava ser mais feliz, eu queria que alguém fosse feliz com a gente. Então, assim, é desafiador, muda muito a nossa vida. A gente tem que estar muito preparado, porque não é fácil. Uma criança mais velha vem com histórias pesadas, muito pesadas, e ela não vem tão preparada para ser amada quanto a gente imagina, porque ela está vestida de uma armadura tão compactada que a gente não sabe onde ela começa, onde aquela armadura termina. Então a gente fala muito internamente, né? E a gente já falou para nossa filha em algum momento, tentando explicar, né, de uma forma que ela pudesse entender, que a gente entende que a vida colocou muitas pedras na sacola dela, mas que agora ela não carrega mais essa sacola sozinha. E que um dia a gente vai transformar em pedras na coroa dela, né? Porque ela é a nossa princesa, ela é a nossa filha. E tudo que ela sofreu antes, de pessoas que passaram na vida dela antes, né? Sem trazer a história dela assim, porque eu sinto que ela um dia pode querer contar da maneira dela. Eu falo que aquelas pessoas não a viam como filha. Porque as pessoas devolvem quem não é filho ainda para elas. E a gente entende, cada um tem a sua realidade, né? Cada um tá num ponto. Exato. Mas que agora ela estava em casa. Né? E que bom que todas essas pessoas precisaram repensar, porque agora ela está no lugar certo. Né? E agora a gente vai ficar bem velhinha juntas. E a maneira dela, ela tem uma maneira toda particular de contar as histórias. E eu falo, filha, você vai ficar quanto tempo? Ela fala, mãe, até você ficar bem velhinha de cabelo branco. E é difícil, porque você está aprendendo a amar uma pessoa que não está aberta 100% para o amor, né? Então você beija quem te bate o tempo inteiro. E você fala, pode bater que eu aguento. É isso, linda. Nossa, obrigada. Nossa, gente. Você compartilhou a história. Chama alguém para me substituir, por favor. Jesus.
Quero conhecer. Eu falei que eu não queria lencinho, mas agora eu tô aqui arrependida. Não precisa de lencinho, não. Corta, Não para. precisa não, gente. Nunca chorei falando disso, que é isso. E eu acho que os 2 primeiros depoimentos que a gente recebe são de mães com filhos biológicos que decidem a adoção. Isso é tão bonito, né? Assim, coloca a adoção tão no lugar que a gente quer falar aqui, que tem que ter, né? Mas eu queria chamar outra. Posso chamar outra? Pode. Eu vou tentar falar agora, tá? Tô emocionada. Então, a minha história, ela é um pouquinho diferente, né, desse processo doloroso que as meninas passaram para receber seus filhos. Assim, que eu tinha uma série de problemas genéticos, imunológicos e tudo que você pode imaginar. Na verdade, se eu soubesse antes, eu já teria entrado num casamento sabendo que eu não ia ser mãe. Descobri depois, porque eu passei por 2 abortos e a terceira perda foi muito traumática. Eu perdi um bebê no 6º mês de gestação. Então, foi muito traumático, foi muito difícil. Esse bebê era um bebê de ovo-doação da minha irmã, então eu cheguei em todos os limites que eu podia chegar para ser mãe, né? E não deu certo. E hoje eu sei por que não deu certo, né? Na verdade, tudo ia fazer sentido lá na frente. E a adoção na minha família nunca foi um tema comum, não é comum, nunca foi um tema para a gente discutir, porque nós não tínhamos nenhum caso de adoção na família, nem nos amigos, ninguém. Só que um dia, assim, exatamente 1 mês depois que eu perdi meu terceiro bebê, eu sentei com meu marido e, assim, alguma coisa tocou meu coração e o dele, e eu acho que isso é realmente a presença de Deus na sua casa, e que a gente falou pela primeira vez na adoção. A adoção era a única certeza que eu tinha que eu seria mãe. Podia demorar meses, 1 ano, 10 anos, mas era certeza que ia dar certo dessa vez. Eu não precisaria passar por todos os riscos, até porque eu saí com um diagnóstico fechado que eu nunca mais engravidaria. Muito bem. Fomos, então, para o fórum, né, como você com o nosso papelzinho. A gente queria ser pais, né, por acolhimento. E aí a gente entrou em todo o processo, fez tudo o que precisava fazer, entrevistas, aquela tortura emocional da assistente social, do psicólogo e tudo mais, e fomos habilitados em 3 meses, né? Então, assim, eu digo que a gente é um catálogo de milagres, porque tudo aconteceu muito rápido. Então, fomos habilitados em 3 meses e aquele ano, o ano de 2008, foi o primeiro ano quando foi criado o Cadastro Nacional de Adoção. Eu nem sabia direito como é que ele funcionava e eu também não sabia que aquilo que eu queria fazer chamava busca ativa, mas foi isso que eu fiz. Eu contei para as meninas que eu fiz 400 cartas para 400 fóruns diferentes, mandei cópia do meu processo para o Brasil inteiro, dizendo, olha, eu estou habilitada, eu quero ser mãe. E me coloquei nessas filas de adoção. Eu não sabia direito como é que funcionava, mas deu certo. Deu certo porque eu tinha algumas amigas e todo mundo que eu encontrava na rua, conhecia alguém no ponto de ônibus, viu, eu estou habilitada para você, se souber, um fórum que está precisando de um casal. Enfim, eu fiz isso e essa história chegou numa cidade a 350 quilômetros de São Luís, do Maranhão. E 9 meses, cravados 9 meses depois que eu fiz a minha inscrição, o Felipe nasceu e eu fui buscar meu filho lá. O amor não é instantâneo, eu não sei, as coisas se confundem um pouco na minha cabeça, porque eu cheguei no dia da audiência no fórum, eu assinei todos os papéis, botei minha cópia debaixo do braço, falei, onde eu pego meu filho agora? Porque eu não tinha nem visto o Felipe, eu não sabia nada dele, não sabia como ele era, mas enfim, ele era meu, né? Ele já tinha sido escolhido, ele estava sendo gestado por outra pessoa para mim, não tenho dúvida disso. E aí viemos embora, eu vim tão feliz que eu viria a pé para São Paulo com ele no meu colo, de tão realizada que eu estava, e eu pensava, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Né? Super realizada, super. A adoção me devolveu a vida, assim, de verdade. No dia que eu perdi meu terceiro bebê, eu morri um pouco naquele dia, né? E aí o Felipe me trouxe a vida, eu realmente renasci. Feliz da vida, festa todos os dias na minha casa, todo mundo indo visitar o Felipe, a minha casa era uma casa de eventos, com um bebê, né, novinho, enfim. Engravidei. Naturalmente, sem tratamento, sem nada. Me dei conta 3 meses depois, né? E liguei para minha médica, falei, tem alguma coisa errada comigo, eu não menstruo mais, desde que o Felipe nasceu. Ela... Fica tranquila, você deve estar com o hormônio todo bagunçado, você é mãe agora, vem aqui que a gente vai fazer um exame. E eu fui com o Felipe. Eu e o Felipe fomos pro consultório, ela fazendo o exame em mim, conversando,
E essa médica é a médica que passou por todo aquele trauma comigo, né? E aí ela encostou assim na cadeira, pensei, Amorreceu. ela falou, você tá grávida. Sua disfunção hormonal tem um coração batendo ali. Ai, meu E aí ela ficou bem preocupada na hora, eu também fiquei. E aqui o sentimento é reverso. Aquele sentimento de que você tem um filho biológico já e você vai trazer um novo filho, né? Como que eu vou lidar com essa criança que já está aqui, que nasceu nessa casa? Eu comecei a sentir o contrário. Como é que eu vou ter um filho agora? Eu não vou conseguir amar como eu amo o Felipe. Como que eu vou... Você sabe que até hoje eu não decidi o segundo filho. Eu morro de medo. Eu falo, é impossível amar alguém mais do que eu amo essa criaturinha aqui. Pois é, foi isso que eu senti. E sem contar todos os riscos, porque se eu quase morri da última vez, eu falei, agora não pode acontecer nada comigo. Eu tenho um filho agora. Né? Ela é responsabilidade 100% minha. Mas, enfim, gente, Deus é maravilhoso. Minha gestação, eu fui até o final sem nenhum problema de saúde. Eu deixei o meu filho na escolinha de manhã, o Felipe, e fui para a maternidade ter o Thiago. Então, assim, foi uma coisa surreal. Gente, que coisa mais linda. Eu tenho 2 de 15 hoje, né? Porque o Thiago nasceu, eu tinha 40 já. Eu tenho 2 de 15. Eles ficam com a mesma idade durante 40 dias no ano. E o Felipe faz 16 agora em abril. Gente, que Pois demais. E estão lá, firmes e fortes. Eles não se lembram da vida deles sem eles. Então, Sim. eles são super grudados, absolutamente diferentes. Mas eles se completam em tudo. Na personalidade, no jeito, no acolhimento que um tem com o outro. E, enfim, não dá para imaginar a vida deles sem eles. Assim, eles não são, apesar de diferentes, né? Eles têm São 10 gêmeos, meses diferentes. são Então, quase gêmeos. quase gêmeos. Como foi para você ter essa conversa em casa? Com o Felipe? Foi desde o dia 1, Tayla. Assim, ele sabe de toda a história dele desde sempre. E como você, eu acho que é isso. Nós somos a família dele. Ele nunca despertou curiosidade e eu sempre deixei isso claro, que essa é a história dele. Se um dia ele quisesse saber, eu iria até o fim do mundo atrás com ele, para ele conhecer, para ele saber quem é. Para mim, essa história dele tem todo o direito. Eu nunca tive medo do Felipe ir embora. Eu não tenho essa insegurança. Mas ele nunca quis, ele nunca demonstrou. Mas ele sabe, a gente conta desde pequeno a história de que ele nasceu do coração. Foi essa história que a gente não sei se a gente estava muito preparado, eu não tive tempo para grupos de adoção, né? Porque 9 meses foi muito rápido. Uhum. Então, a gente lidou com tudo isso com amor e verdade, só. E tá dando certo. Eu achei a fórmula muito boa, amor e verdade. Acho que né, um bom... As redes sociais entregaram que a senhora está noiva, né? Estou. A senhora está noiva, vai casar. O que você pensa da maternidade? Você deseja ser mãe? Gente, eu Nunca pensou nisso? Eu tava muito certa em responder que não, mas esse programa tá fazendo eu chegar em casa e dizer, vamos adotar, por favor. Eu tô assim, ó, eu tô mudando toda a configuração da minha Olha, a cabeça gente hoje. influenciando a colega. Não, eu já desgostei mais da ideia da maternidade, assim. Quando eu era mais nova, eu não queria de jeito nenhum. Você é muito jovem ainda, né? Eu tenho 35. Eu já tô... A minha ginecologista já tá, e aí? Com a carinha de... Vamos congelar. Com a carinha de 20, né? Como é que pode? Vamos Deus. ver. Eu ia chutar muito, eu ia chutar menos, Gente, né? eu já tava 20. Eu ia chutar Amor, 25. Eu também. Você tá maravilhosa. Eu quero o contato da sua dermatologista depois aqui. Eu também. Gente, Eu faço 36 esse ano, então o relógio biológico, né, existe, né? Então, já tá começando o papo do vamos congelar, o que a gente vai fazer? Porque, na verdade, eu enxergo o congelamento como mais um tempo para pensar, né? Claro. Eu não tô pronta para tomar essa decisão agora, eu ganho um prazo para pensar um pouco mais. Mas eu já... E que importante, porque a mesma responsabilidade para você adotar uma criança, você tem que ter para você gerar uma criança, né? Então, exato. a gente está falando aqui tanto dessa responsabilidade, né? Como o maternar acaba passando, né? Tá tudo ali, né? E a gente, Exato. os 9 meses não são à toa. Sim. Né? E o processo, ele também é muitas vezes moroso e tal, e não à toa também, né? Pra gente conseguir Sim. maturar tudo isso e tal. E daí o que eu tenho pensado é isso. Eu já fui a pessoa que respondia não. Hoje em dia eu sou a pessoa que responde não sei. Mas eu nunca descartei a possibilidade de adoção. Justamente porque é a minha história, né? E a minha história é linda, minha família é maravilhosa. Eu amo meus Posso te pais fazer mais uma do que pergunta? tudo. Claro.
Eu não conheço muitas pessoas adultas que foram adotadas. E eu tô aqui tentando entender, na verdade, eu quero saber como é que é para você adulta, mas assim, sentimentalmente, assim, emocionalmente. Como é que é tudo isso para você? Porque é algo que faz parte da sua vida. Sim. Como assim, eu olho para minha filha e percebo nela, né? Poxa, é algo que eu nunca vou conseguir acessar. É um abandono, eu não sei por que esses genitores, né? Mas tem esse lugar. Eu não... Você entendeu o que eu falei? Sim. Como é que é pra você? Você sabe que Você agora, adulta, aqui, nesse lugar... que tem noção de que tudo. tem noção de tudo, mas no fundo da sua alma. Toda vez que eu falo sobre adoção na internet, algumas pessoas mandam mas você não tem curiosidade, né, de conhecer essa família biológica e se você tem irmãos e tudo mais. E eu falo, gente, mas é que pra mim essas pessoas não existem. Pra mim eles são estranhos. Pra mim eles não são meus pais, como eu estava falando, né? Eu não era filha deles, eles não são meus pais, então essa possibilidade é muito, muito mais difícil pra mim imaginar que eu tenho alguma conexão com pessoas que são estranhas a mim só pelo meu DNA. Pra mim faz muito mais sentido que os meus pais são os meus pais, sabe? Eu amo eles mais do que tudo no mundo, assim. Eu sou Fora que vocês se parecem, né? Eu vendo vocês viajando juntos. As pessoas falam que a gente se parece. Na hora que eu vi seu depoimento que você tinha sido adotada, eu falei, gente... Ué! Mas eles se parecem muitíssimo. Eu tô até com esse vídeo preparado pra fazer, porque a ciência tem algumas hipóteses, né? De que a gente replica expressões faciais e isso modifica músculos do nosso rosto que fazem a gente ficar parecido. Eu sorrio igual a minha mãe porque eu imitei o sorriso dela a vida inteira. Então a gente se parece nessas microexpressões faciais. Todas as mães. Tipo, a gente tira uma foto assim, parece que eu usei aquele filtro, sabe, de envelhecer o rosto. Tem algumas coisas muito bobas, assim, por exemplo, eu não acho a gente tão parecido como as pessoas dizem. Então, quando eu vejo fotos de amigas minhas, que elas postam foto com a família e todo mundo é muito parecido, eu fico, caraca, isso deve ser muito legal. Olhar em volta e ver pessoas parecidas, porque eu não conheço pessoas parecidas comigo, né? A minha família não tem ninguém parecido. Então a gente compartilha. Eu e minhas irmãs não tem absolutamente nada. Eu tenho amigas mais parecidas comigo, sei lá, Sandra, as pessoas confundem mais com a minha irmã do que a minha irmã. Sim. Então... então é isso. Eu só olho aquela foto com todo mundo parecido e eu fico, isso deve ser legal, curioso, mas assim, não mexe nos meus sentimentos, sabe? E daí eu tinha por ser uma pessoa da área da ciência, começou a aparecer algumas coisas tipo medo de histórico de doenças. Só que assim, qualquer histórico de doença, ele não é uma coisa que é certa que vai acontecer, né? Tipo, não, você vai ter... Tudo vai depender de estilo de vida, tudo vai depender de como você se cuida, como você se alimenta. Então assim, eu fiz aqueles testes genéticos, né, que tem agora tem bastante acesso. Mas o que aquilo me disse? Eu tenho que cuidar da minha saúde. Só isso, como eu já teria que cuidar normalmente, sabe? Não é uma sentença, né? Mesmo qualquer coisa que aparecesse ali. Então, não existe literalmente nenhum gap, sabe? Nenhum buraco, assim. Não existe nada... Agora, por exemplo... sei lá, se algum dia meu pai ou minha mãe precisasse de um transplante, alguma coisa assim, mas daí é pensar numa possibilidade que não faz nenhum sentido, E que ainda assim, sabe? às vezes, não é compatível, né? Mesmo Exato. sendo filho biológico. Sua medula pode ser que pegue, que não pegue, que seja compatível ou não, se você for doar uma medula. Então, às vezes um irmão não consegue doar porque já tá numa idade um pouco mais avançada, então é tudo muito cheio de poréns. Então, literalmente, assim, emocionalmente não existe nenhum gap, na questão de saúde não existe nenhum gap, assim. Pra mim nem existe outra possibilidade, sabe? Para essas pessoas que existem aí pelo mundo. Tem uma coisa curiosa que é, desde que eu comecei a ficar, entre muitas aspas, famosa, né? Relevante, assim, ganhar seguidores, as pessoas me mandam pessoas parecidas comigo e eu fico... será que não é meu irmão? Mentira! Não, eu não acredito. Mandam do nada. Não, sabe, comenta assim, olha essa pessoa, achei tua cara. E daí eu olho assim, mas olha, quando vê meus pais tiveram mais filhos, eu não sei. E eles podem... Porque o pouco que eu sei da minha família biológica é que eles entregaram mais filhos pra adoção. Então eu tenho irmãos pelo mundo. Então às vezes eu fico... Mas assim, é uma curiosidade boba. Eu nunca vou fazer um exame de DNA. E eu imagino Gente, que... eu não acredito não que as essa pessoas pergunta fazem que isso. você fez, né, aqui agora deve ser... Aí vocês todas confirmando, né? Eu acho que deve ser a pergunta de $1 milhão para vocês, né? Mas de novo, né? Como cada história é uma história, né? Eu tenho uma prima que também é adotiva e que também ela nunca, assim...
verbalizou a vontade de conhecer, saber, tipo, a história antes da mãe dela, né? Da minha tia Sônia, tipo... E não é muito padrão, né? Pode ser que pessoas sintam vontade de conhecer suas famílias, mas é só porque é tão pessoal que pra mim a pessoa me fala isso e eu falo, o quê? Tá maluca? Sabe que não, por que eu ia querer? Sabe? Porque é muito sentimento mesmo. Não existe essa vontade. Só dar uns dados aqui que eu achei importante, porque eu não sabia, né, mas, enfim, é uma coisa, parece óbvio, né, que quando você adota, você tem licença maternidade, né, você tem o direito à licença de maternidade, que incrível. E, enfim, continuando, muito se fala da saúde emocional da mãe que gesta, né? Mas não é só quem pariu, né, que vai ter que lidar com os novos papéis de receber nos braços um filho novo, real, né? Como é que foi isso para você, ali, para vocês? Eu vou chegar aí também. Ainda não, daqui a pouco. Porque eu tô sentindo aqui que tem tanta coisa pra gente compartilhar, né? Se vocês quiserem falar, tá, Alguém gente? quer falar desse preparo psicológico, como é que foi essa... Olá, boa tarde. Foi horrível. Eu não sabia o que fazer. Meu filho chegou com 2 anos. Eu assisti o episódio de vocês, Os Terríveis 2 anos, me preparando para ele. Quando ele chegou, eu olhei, eu sentei no chão e chorei. Aí eu liguei para minha advogada, para terapeuta, eu falei, o que eu faço? Ela falou, calma. Você esperou por ele quanto tempo? Eu fiquei quase 6 anos na fila. Quando eu tava para desistir, tipo, não quero mais. Eu falo que minha vida foi assim, eu tirei o útero em janeiro, eu fiz uma esterectomia em janeiro, em maio meu telefone tocou. Então eu me tornei mãe em maio, depois de tirar o útero. E ele chegou com 2 anos. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia, ele chorava, eu chorava junto, eu falava, meu Deus, o que eu faço com essa criança? Eu não tenho rede de apoio, eu tenho a minha irmã que trabalha, minha mãe tá longe, todo mundo longe, eu falei, não sabia. Aí eu liguei para minha advogada, para a terapeuta, falei, Berta, você tá numa depressão pós-adoção. Ela existe, ela é real. Meu terapeuta falava assim, você quer devolver? Eu falei, não, eu não quero devolver, mas eu não sei o que eu faço, eu não sei, ele tá chorando, eu não sei. Ele falou, calma, você se tornou mãe, você não vai devolver seu filho, é teu filho. E a gente não nasce sabendo, chega os 2, a gente fica apavorado igual, é tudo igual, sabe assim, é tudo igual. Você sabe que a gente tá aqui indo são 80 episódios, é a primeira vez que eu ouço depressão pós-adoção. E a gente tá aqui defendendo a importância de falar da depressão na gestação, da depressão no pós-parto, e que bom que pela primeira vez estou ouvindo que porque pra mim o puerpério nada mais além de ter toda a queda hormonal, pipipipi de quem gerou, mas é uma despedida da vida, do quem você era, até o momento que seu filho chegou nos seus braços, assim. Você nunca mais vai ser a mesma, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vira uma A chave. dinâmica da sua casa nunca mais vai ser a mesma. Então, óbvio, como que alguém não tem, para mim não tem nem começo de conversa que uma mãe por adoção não tenha puerpério, porque o puerpério está inundado em todo o resto, para além dos hormônios, né? E não independe de idade, porque tem o mais velho que você é testado o tempo todo, porque ele testa o amor, ele testa o seu amor, ele quer saber se ele vai ser devolvido de novo, se você ama ele de verdade, se você está disposta. E tem uma criança pequena de 2 anos que não sabe, que te olha, te chama de mamãe, mas eu falo, o que você quer? O que você come? E agora, o que eu faço? Então foi muito louco, assim, eu me senti destruída. Aí com o tempo, com ajuda, calma, respira, vamos embora e... Você conseguiu nomear a depressão? Essa pessoa nomeou na hora para você? Foi, porque eu Que faço parte de um maravilhoso. grupo de adoção também, vindo do GASP, que eles te dão muito suporte. O grupo de adoção... Já dá essa dica para quem estiver ouvindo. O grupo de adoção, quem está em São Paulo, procura o GASP, eles têm grupos de adoção que você participa, você troca muita história, lá tem psicólogos, tem advogados, tem tudo, e tem pessoas que estão desde a habilitação até com os filhos em casa. Então é trocado isso. Então, no grupo mesmo, eu falo, calma, é normal, acontece, você vai sentir tudo muito louco, porque virou uma chave, virou uma chavinha, sua vida mudou, você tá com uma pessoa ali que, né, você não tava na sua barriga, seu telefone toca, o nosso parto é quando o telefone toca, a bolsa estoura, você fala, e agora, o que eu faço? Então, e tem pessoas preparadas para te dar esse apoio. E que bom, né, que hoje tem, que bom que a gente está aqui falando.
A gente tem um homem na roda, a gente tem que dar o microfone na mão dele. Eu quero saber se na sua vez... Como é que foi? Tinha alguém para você procurar? Tinha algum espaço como esse? Conta um pouquinho, vai. Tem um homem aqui, né, marido? A gente quer... Nossa meta esse ano é trazer os homens para essa conversa. Nos ajude. Nos ajude. Muito bem. Eu cheguei a cair de paraquedas. Não te deram opção, né? Não me deram opção. E depois tem mais. A minha fala provavelmente vai mudar esse sentimento materno, né? Tudo natural, né? Que existe mesmo. E falar que eu tenho uma adoção. Hoje ele está com 38 anos, tá? Casado. Muito bem casado. Eu adoro minha nora. Fala com você. Não é Ali a Nora que escreveu ele aqui, ó. não é porque ela está aqui Olha, atrás, não, mas realmente é uma relação muito afetiva e gostosa. E nós não tivemos nenhum, vamos dizer, trauma, né? Nem pós, nem antes adoção. Porque quando nós adotamos, já tínhamos 3 filhas, né? A mais nova tinha 4 anos e ele veio com 5. Né? E quando ele chegou, ele entrou na família de uma forma natural, espontânea. E as crianças que estavam ali receberam mais um irmãozinho. Elas não tinham noção de que era biológico ou se era adotivo, etc. Se amavam. E brigavam também. Como todos os irmãos, é o que eu diga. Irmãos, etc. Tal. Mas eu imagino que seja mais fácil do que quando é 1 e vira 2, né? É. Tipo, a chegada do segundo filho versus a chegada do quarto. Os 3 já estão aprendendo aí que cada hora, né? É uma coisa meio... Exato. Uma hora Se vira aí. se vira. Cada Agora hora se vira. O filho único, quando chega o segundo, né? Mas para concluir, para não me alongar muito, o importante é que esse rapaz, hoje com 38 anos de idade, um profissional, inclusive da área de comunicação, né? E, na minha opinião, muito bem sucedido. É claro que nós não temos assim uma análise psicológica, porque nunca chegamos a esse ponto, né, de fazer análise. Tal. Pode ser que ele precise, assim como eu, assim como qualquer um de nós. Então vamos lá, porque aqui a gente gosta de informar, né? Então, coisas que você nunca... Vocês levantem a plaquinha, tá? Se vocês já ouviram. É seu filho mesmo? A gravidez foi uma fase tão linda na minha vida, você não sentiu falta disso? Você tentou engravidar e não conseguiu? O problema é com você ou com seu marido? Nossa. Mas você chegou a recorrer... Gente, Quantas pessoas falando que já ouviram isso? Eu tô chocada. você chegou a recorrer à produção assistida? Você ainda pensa em ter filhos biológicos? Ah, mas a sensação não é igual ter um filho de verdade, né? O filho de verdade, porque a gente é de mentira. Você conhece a mãe verdadeira dele? Nossa, gente, eu tô em choque. É 100% sim. E ele já sabe que é adotado? Deve ser estranho ter essa conversa. Como é a relação dela, criança, com os outros? Gente, não é possível. Sério? Com os outros filhos. Mas por que você não escolheu uma criança parecida com você? Ah, não. É sério isso? Eu acho engraçado que o único Pera, que falta não um- ouve essas coisas é o homem. É o único com a treta chega levantada. nas mulheres. Mas por que você... nossa, mas vocês são bem parecidos. Parece que o filho é seu de verdade. Essa é a criança que você e o seu marido criam? Gente, não é possível. Cria. Mas Pegar você pra não criar. sentiu falta de acompanhar os meses de vida dele? Você não tem medo de descobrir que ele tem problemas por causa da herança genética? Ah, não, gente. É enlouquecedor. Mari, você que né, trabalha aí com muitas coisas, mas assim, fortemente em desvendar os fake news no nosso Integrar. Qual a maior fake news que você já ouviu sobre adoção? Ai, eu acho que os meus pais tinham muito medo de falar sobre isso, acho que justamente porque eles não queriam ouvir todas essas coisas, né? Mas eu acho que as pessoas já perguntaram pra mim sobre esse negócio de herança genética, né? Tipo, ai, mas você não tem medo, né? Mas
de eu ter medo de ter uma doença que veio da minha... Só que, gente, se eu tivesse nascido da minha família biológica, eu também ia ver carga genética. Eu tenho minha carga genética, várias. Meu pai, então, são perguntas minha que nem mãe... fazem sentido, sabe? Mas é uma coisa que as pessoas... Novamente, a gente precisa falar sobre isso para desvendar esse tabu. É óbvio que existem pessoas sem noção, mas também é uma coisa que a gente começou a falar há pouco tempo, né? Eu nasci nos anos 80, sou de 89. Os meus pais não falavam sobre isso porque ninguém ao redor deles falava. Então, por isso que toda oportunidade que eu tenho, eu tô falando sobre isso, né? Justamente para que a gente consiga escolher melhor as palavras, as perguntas que a gente vai fazer. Mas eu acho que essa da herança genética é um clássico, assim, né? De colocar esse terrorismo, né? Não, mas você não tem vontade de conhecer os seus pais para saber se eles têm alguma... Não tenho, gente. Eu acho que eu vou cuidar da minha saúde com qualquer outra pessoa, fazer meus exames, vou visitar os meus médicos. O histórico familiar, ele não é uma sentença, né? A gente faz esses exames para saber mais... Eu digo que é um exame mais de curiosidade de qualquer outra coisa, assim, né? Tanto essa questão de... Eu fiz, inclusive, uma publicidade com a minha mãe, que era pra gente ver como viria aquele mapa da herança genética completamente diferente, né? Que o meu veio do norte da Europa e o dela era praticamente todo de América Latina, assim. Então, ele é muito mais uma coisa de curiosidade do que um medo, né? Uma sentença de, meu Deus, você vai desenvolver uma doença. Então, isso não existe, assim. Isso não deveria ser isso que faria uma pessoa desistir de um processo de adoção, ou faria... Isso não deveria ser tão crucial, assim, sabe? Como as pessoas colocam esse medo na gente, né? E você, Aline, ouviu muitas dessas frases? Já ouviu muitas dessas frases? Não? Olha, apesar de eu trabalhar muito, né, com a rede social, com mídia social, eu não fico vendo coisas. Depois do BBB, eu entendi que se eu ficasse vendo... É pior. Eu ia... Então, eu não... Mas isso aqui tudo é real. Eu sei que é real, porque ela que... eu só não dou bola, eu não... Nem... Agora eu tava pensando que já me aconteceu uma vez de um antigo relacionamento que eu tava, de eu estar conhecendo a família, assim, num daqueles churrascos cheios de gente, e aparecer alguma notícia sobre adoção na TV, e um tio desse meu ex-namorado falar, nossa, eu jamais adotaria uma criança, vai saber o que veio nesse DNA. Eu já ouvi isso muitas vezes. E eu na vezes. mesa, porque ele não sabia que eu era adotada, e eu só ouvindo, como assim vai saber? E uma coisa bem curiosa é que o filho dele sofreu vários problemas com drogas e coisas do tipo, então não tem como saber, gente, o que vai vir nesse DNA. Pode ser seu filho biológico, pode ser seu filho adotivo, a gente não tem como definir o que vai ser aquela criança. Se ela vai se envolver com drogas, se ela vai ter um problema de saúde, se ela vai ser uma boa pessoa, se não vai. A gente não define isso na adoção e nem na gravidez. Isso não existe. Ignorância, né? Foi eu que te mandei a lista. Foi por isso que eu recebi. Mas tem uma clássica. Você conhece a mãe dele? Quem? Ela falou essa, que todo então, mundo assim, levantou você o conhece sim, a mãe menos dele? o pai. E os irmãos? Aí a que foi pra mim foi o ápice. Eu levei na pediatra, a pediatra virou pra mim e falou assim, tinha uma paciente minha que tinha um filho legítimo e o outro adotado. Legítimo. Hã? Tipo, verdadeiro. A pediatra falou isso? Foi. A pediatra. A pediatra. Ou senão, coitadinho, tadinho, que dó, né? São frases que eu escuto. Dessa semana eu escutei. Você conhece a mãe dele? Eu falei assim, sou eu. Prazer. Mas a mãe dele, de verdade. Eu falei, sou eu. Mas e a outra? Eu falei, a genitora, não sei. Ainda insiste, né? Insiste, parece que quer tirar de você. Esse negócio do tadinho, eu tenho um casal de influenciadores amigos meus, que é o Luke e o Rafa César. Eles têm um menino por adoção, assim, e toda vez que eles postam coisas com o filho, né, na Disney, fazendo coisas incríveis, para eles serem um casal homossexual, eles recebem vários comentários de coitadinho, coitado, alguém leva ele de volta pra família, que ele vai ser influenciado. E, tipo, coitadinho, gente, ele tá recebendo amor, carinho, ele tá na Disney, sabe? Mesmo que não tivesse, que tivesse só comida na mesa. Ai, gente. Então, imagina, a gente tá falando aqui de casais heterossexuais, né? Imagina os casais homossexuais, o quanto que eles sofrem com isso, sabe? Com certeza. Com certeza. Nossa, eu não consigo nem imaginar. A gente tem um episódio que a gente entra bastante no assunto LGBTQIAP+. Quem quiser procurar e assistir. Antes da Paty, só um ponto que, na verdade, a gente não deveria, né, ouvir o que, né, as mães aqui, como vocês colocarem, querem, ouvem, né, na verdade, né. Na verdade, eu não sou mãe, né, eu sou uma tentante
que recebi um diagnóstico de endometriose no ano passado. Eu tenho 35 anos, vou fazer 36, né, daqui a menos de um mês. E daí, na verdade, a adoção foi algo levantado pelo meu marido. Que ele falou, a gente tem oportunidades, né? A gente pode fazer isso de diversas, né, formas, né? E aí a gente primeiro está seguindo, né, um caminho médico, né? Mas a adoção, ela tá ali com a gente, talvez igual como foi no caso do seu marido. E a gente não abre muito, né? Pelo menos, né, as pessoas que, sei lá, vão ver, vão descobrir tudo isso agora, porque eu não abro, porque a gente não quer ter que lidar com esse tipo de fala, né? Esse tipo de constrangimento. Eu ainda nem passei por isso e eu já não quero ter que me explicar o porquê que eu não consigo engravidar, ou que eu não vou engravidar, ou se eu vou, ou se eu não vou, ou o caminho que eu quero seguir, né? Porque a gente, né, tem que lidar com todo tipo de julgamento, de fala, e não estou disposta, né? Não quero ter que me explicar. Né? Passar né? por tudo sozinha. E a gente fala muito disso no nosso episódio de Tentantes. A gente fala muito o quanto as mulheres passam em silêncio, se sentindo incapazes, sem dividir com ninguém. Então, que lindo que você fala, agora as pessoas vão me ver falando disso, porque é meio libertador mesmo. E falar cura, eu acho, né? E assim, eu tive uma troca nos bastidores com as meninas, assim, que eu tô encantada, assim, por todas as histórias e tendo cada vez mais certeza do caminho que a gente quer trilhar, quer passar, porque realmente é difícil. Vai sair todo mundo querendo adotar, né? O sistema de São Paulo aqui vai entrar em colapso. Amém. Amém. Eu não sei se você vai poder me ajudar com essa pergunta, mas eu lembro que quando eu frequentava o lar, que chama Lar Santa Filomena, ele ainda existe. Enfim, elas me contavam muito desse processo de adoção, que às vezes é muito difícil. O que ela me explicava? Ela explicava que essas crianças chegavam com 3 anos e cresciam ali dentro e não conseguiam ser adotadas. E muitas vezes pelo processo demorado e complicado de adoção. Então, que os pais entram nessa fila, esperam muito tempo, quase desistem, ou alguns desistem, claro, e essas crianças já acabam crescendo e não tendo oportunidade de adoção pelo sistema que ainda é muito antigo, não teve uma reforma política, reforma da lei, não sei como é que fala, e isso atrasava, isso foi feito, sei lá, eu lembro até o ano que foi feito, que elas me falavam, enfim, que não foi feita uma reforma, que isso complica muito esse processo. Você tem essa informação para dar um pouco para a gente? Isso de fato é bem complexo. Existem algumas mudanças, mas são mudanças, não sei se eu posso dizer iniciais, mas sim, a justiça enxerga de uma forma que ela entende que o melhor destino para a criança é tentar ao máximo ficar na família de origem. Então, uma boa parte desse período que a criança fica na instituição é em busca de familiares, né? Então, existe uma diferença. Quando a mãe, o pai fazem a entrega da criança, isso já é mais direto, não tem tanto esse processo de busca. Mas quando esse processo vem de problemas familiares, primeiro tem uma tentativa de reestruturação da família. Tem uma estatística, eu não sei se eu vou lembrar o certo agora, mas da quantidade de crianças que são institucionalizadas, que vão para abrigos, cerca de 80% voltam para as famílias de origem, que teoricamente é um período para a família se reestruturar e poder receber essas crianças de volta. Então, só 20% vão para adoção. Mas, mesmo assim, nesses casos, ainda tem um tempo de busca de parentes, nem sempre são parentes que estão próximos. Então, ainda existe muito essa questão pela ótica da legislação, né? E pelos processos também, né? A gente sabe que toda a estrutura está super lotada, as varas da infância não cuidam só de adoção, as varas da infância cuidam de todos os problemas envolvendo as crianças, né? Então, sim, temos essa questão.
Embora a gente tenha alguns avanços, o próprio SNA é um avanço. A gente ainda tem muitas dúvidas com relação a ele, como ele funciona e tal, mas ele já integra um monte de informações, já deixa visível muitas coisas que antes não eram tão visíveis assim. Então, estamos caminhando, não na velocidade que talvez gostaríamos como sociedade, né? E aí eu queria pegar um gancho como sociedade, porque você comentou do grupo de apoio, né? E acho que mais alguém comentou aqui também. Eu não sou mãe por adoção, pelo menos por enquanto não, mas eu estou na área, eu sou apaixonada por esse assunto. Eu sou psicóloga, terapeuta de família e faço parte de um grupo de adoção, que é o GASP, que ela comentou agora. Lá temos outros profissionais também. E esse é um diferencial da gente enquanto sociedade, porque essa é uma organização da sociedade civil. No geral, as pessoas que trabalham com isso, elas são voluntárias e elas se empenham muito em apoiar todas essas famílias, casais ou não, porque não precisa ser casal para entrar na fila e para se tornar pai e mãe por adoção. Então, os grupos de adoção têm um papel muito importante. O Brasil é referência mundial. A gente tem uma comissão de brasileiros que vai ensinar outros países a como trabalhar assim também. E nós ouvimos aqui histórias desse amor incrível, né? Que a gente não sabe explicar e que o filho chega e o filho é nosso. Mas junto com isso tem muito pé no chão. A gente estava falando isso um pouco antes. Junto com isso tem muito pé no chão. E esse pé no chão é dessa preparação. É dessa abertura para o desconhecido, para o, às vezes, desesperador, mas também, às vezes, o incrível, maravilhoso. E essa abertura para estar disponível. Eu achei muito bonito quando você falou. Eu estou aqui, disponível para construir o que for preciso, né? Então, eu queria trazer esse recado, até porque a gente está falando, muitas pessoas podem ver o programa e se interessar e se encantar, né? E às vezes é um assunto que encanta num primeiro momento. Como uma possibilidade real Sim. de escolha no amor. Sim. Né? Ou mesmo não, porque Ou não, é exato, isso, né? É se tentando no processo que você vai entender, né? Como é que... E os grupos não precisam, você não precisa estar no fórum para participar de um grupo de apoio, você não precisa ser registrado em nada, você só pode ir lá e participar para falar sobre o assunto. Sim. Só uma coisa que eu estava pensando aqui, o preconceito é tão gigantesco, né? Porque desde que eu descobri que existe a ovo-doação, que eu também não sabia que existia, a gente só descobre quando vai querendo saber do assunto, eu desisti de congelar óvulos. Aliás, não quero ter um segundo filho, mas eu fico, e se... O terceiro. E se... Nararara. E aí, depois que eu descobri a ovo-doação, eu desisti de congelar. Porque se eu quisesse, eu vou entrar na fila do ovo-doação. E eu recebi... Não tem uma pessoa que eu comente sobre isso que não fique chocada comigo. Fala, como assim? Você tem coragem? Eu falo, oi? Tipo assim, então eu imagino o que é, né, viver esse preconceito da adoção, né? Você imagina, se um ovo-doação, as pessoas já me julgam assim, que eu falo, como? Não? O quê? Imagina, você quer... E é muito louco, porque como são pessoas próximas, eu nunca tive esse olhar, esse preconceito, desde que eu ouvi, eu falei, caraca, é isso, que maravilhoso! E tantas pessoas próximas me falaram, reagiram dessa forma que me fez pensar, tipo, não, peraí, mas será que tem algum problema? Mesmo eu com toda a informação e com a decisão, porque não eram pessoas, sei lá, da internet, pessoas próximas, assim, então... Deixa eu só pegar o que... Como é seu nome? O que a Carol falou, e vou falar por mim, mas eu acredito que para as meninas também, né? Como os grupos de apoio fazem toda a diferença, porque a gente tem que fazer algumas reuniões até a gente ser de fato habilitado. O que eu senti em todo o processo foi muito acolhimento. Eu me senti muito acolhida de todos os lados. Então, é um sistema que pode ter aí as suas falhas e, enfim, né, uma questão, mas eu acho que no todo tem um compromisso, sim, de proteção e cuidado e do bem-estar para essas crianças. Então, foi de extrema importância e fez toda a diferença. Lá no Rio eu faço parte do Ana Gonzaga e ainda estou no grupo, então sei o que está acontecendo, vira e mexe tem palestra, tem... É maravilhoso, então
faz muita diferença mesmo. Foi um processo muito acolhedor, essa é a palavra. A relação de pai e mãe é uma relação como todas as outras, que se constrói. Não são esperados amor imediato, nem vinculação instantânea, nem em caso de adoção de bebês, nem de crianças mais velhas e adolescentes, e nem mesmo com filhos biológicos. Escolher a maternidade através da adoção é uma decisão que requer dedicação, preparo, renúncias, mas também é um caminho cheio de amor, descobertas e alegrias que é construído entre você e o seu filho. Assim como em qualquer escolha dentro da maternidade que você decidir ter. A gente quer agradecer a presença da Aline e da Mari, com suas histórias, eu tenho certeza que inspirou quem está aí nos assistindo. E agradecer também a nossa plateia do 1001 por toda a troca tão rica, tão linda, tanto carinho. Nosso muito obrigada. Obrigada também a você que assistiu a gente até aqui. A gente se encontra semana que vem aqui no canal 1001 Tretas. Obrigada! Gente, bateu o recorde do episódio que eu mais chorei, tá? Dessa temporada.